Oi, filhotes! A gente vai ter aula agora sobre ribossomo, lisossomo, retículo liso, rugoso, complexo de Golgi. Fundamental para qualquer prova, hein? Te inscreve, dá o like e manda para todo mundo. Bora começar! Fala, filhote! Vamos começar a falar sobre as organelas citoplasmáticas. Vamos lá. A primeira que eu trouxe para trabalhar com vocês são ribossomos, tá? Para começar, filho, o ribossomo é a organela que está presente em todas as células, tanto faz se é eucarionte ou procarionte, todas, tá? E o papel dele é fazer síntese de proteínas, fabricação, né, de todas as proteínas que configuram uma célula, tá bem? Vamos lá. Primeiro ponto que botei, ó, é um organoide não membranoso. Por que isso? Não tem membrana envolvendo o ribossomo, tá? Não tem. Tem duas organelas que não são envolvidas por membrana. Um é o ribossomo e a segunda é o centríolo. As demais são envolvidas por membrana lipoproteica. Fecharam? Então ele não é membranoso. Segundo ponto, filho. Ele é constituído por duas partes. Ele é feito de RNA ribossômico, toma nota disso, e por proteínas. Então o ribossomo é feito de RNA ribossômico e proteínas, tá? E quando você olha aqui nessa imagem, ele tem duas subunidades. Tem uma subunidade maior e tem uma subunidade menor. Aí eu botei aqui, ó. Essas subunidades são ligadas por pontes de hidrogênio entre elas e pelo íon magnésio. É por isso que é fundamental que a gente coma fontes de magnésio, né? Para que eu tenha a junção das duas subunidades do ribossomo e assim eu tenha síntese proteica. Por exemplo, as pessoas quando vão treinar para ganho de massa muscular precisam de uma maior síntese proteica e por isso tem que ingerir uma quantidade suficiente de íon magnésio. Fechado isso? Agora vamos conhecer a origem do ribossomo. Vem cá. Ele é formado no nucleolo. O que é isso? Meninos, o nucleolo é como se fosse o núcleo do núcleo. É que assim, ó, no núcleo das células eucariontes, né, eu tenho uma massa extremamente densa. Essa massa densa que fica dentro do núcleo é o chamado nucleolo. Do que o nucleolo é formado? Três partes, tá? Ele tem uma pequena parte de DNA, ele tem RNA ribossômico condensadinho, tá? E muita proteína, muitas proteínas. Essa massa forma o nucleolo. O que vai acontecer agora? Quando a divisão celular começa, vai para a prófase, lembra? A primeira etapa é a prófase. Nesse momento, o nucleolo se desintegra, se fragmenta. E esses pedaços do nucleolo é que vão dar origem aos ribossomos. Vamos repassar bem aqui, ó. O nucleolo, então, que está presente no núcleo, vai se fragmentar durante a prófase e os pedaços de nucleolo é que vão dar origem ao ribossomo. Quem forma o ribossomo, então, é o nucleolo. Fechado isso? Agora dá uma olhadinha para cá. Ele está presente, como eu falei, em todas as células, seja ela procarionte ou eucarionte. Todas, né? Inclusive, só quem não tem ribossomo são os vírus, porque vírus são acelulares, né? Não tem célula, tá? Mas como é que eu vou encontrar o ribossomo na célula? Vem cá comigo. Bom, em célula procarionte, a gente chama o ribossomo de 70S, é a classificação dele, tá? E eles ficam espalhados pelo citoplasma, ok? Na nossa célula, que é eucarionte, o ribossomo é classificado como 80S, 80S. E ele pode ser encontrado, primeiro, na parede externa do retículo endoplasmático rugoso. Por isso que o retículo rugoso, como ele tem ribossomos aderidos, que ele vai fazer síntese de proteínas. Ele também é encontrado na parede externa da carioteca, tá? Aquela membrana que envolve o núcleo, também tem ribossomos aderidos na face externa. Ele também é encontrado isolado ou livre no citoplasma. Só que aí ele vai estar na forma inativa, tá? Se ele ficar livre no citoplasma, ele está inativo, ok? E eles podem estar agrupados a um filamento de RNA mensageiro, que é essa imagem bem aqui, ó. Aqui na minha imagem, o amarelo, ó, é o filamento de RNA mensageiro.
Essa estrutura aqui de rosa e azul, ó, são os ribossomos. E quando os ribossomos estão presos ao RNA mensageiro, a gente chama essa estrutura de polissomo ou polirribossomos. Cada ribossomo, ó, vai lendo o RNA mensageiro e vai traduzindo as trincas do RNA mensageiro em aminoácidos que vão compor uma proteína. Tá claro isso, filho? Então, a hora que eu botei bem aqui, ó, ele vai estar agrupado em um RNA mensageiro, formando os polissomos. Tá claro? Mas ainda tem mais. Tem ribossomos também no interior dos plastos e das mitocôndrias. E olha, muito cuidado. O ribossomo que fica dentro dos plastos e da mitocôndria são ribossomos do tipo 70S, ribossomos de procariotos. Isso confirma a hipótese da endossimbiose. Lembrando, filho, que endossimbiose é aquela hipótese que diz que plastos e mitocôndrias eram bactérias no passado, que foram fagocitados por células eucariontes. E uma das provas para isso, que embasa, né, essa hipótese, é que dentro do plasto e da mitocôndria tem ribossomo 70S, típico de bactérias. Não vai esquecer. Muito bem, galera. Agora vamos falar sobre os retículos endoplasmáticos. Eu falo sempre no plural, que tem dois tipos diferentes, né? Tem o retículo endoplasmático liso, que é aquele que não tem ribossomos aderidos, que é o que está em amarelinho bem aqui, ó. E tem o retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomos aderidos, que é esse aqui que está de rosinha aqui na imagem, né? Vamos começar com o rugoso. Primeira coisa, filho, se tem ribossomos aderidos nele, é porque a função dele é fazer síntese de proteínas. Então vamos lá. Primeira coisa importante, ele tem ribossomos na parte externa, tá? Anote isso para mim. Segundo ponto fundamental, ele é formado por cisternas, né, bolsinhas achatadas, interligadas umas às outras, tá aqui, ó. Terceiro ponto tem que anotar, filho. São originados por invaginações da membrana plasmática. Aquela membrana que envolve a célula invagina, formando as organelas membranosas. Tanto que aqui, ó, eu tenho cisternas, né, bolsinhas, envolvidas por membrana lipoproteica, tá? É uma organela membranosa. Anotem isso. Mais um pontinho marcante. Ele está presente só em célula eucarionte. Isso é fundamental, tá? Células procariotas, como de bactérias, não tem, nunca tem retículo endoplasmático. Nunca, filho, tá? Só em eucarionte. E ele é mais desenvolvido naquelas células que têm uma grande produção de proteínas de exportação. O que é isso aqui, ó, proteína de exportação? São proteínas produzidas dentro das células, mas que são exportadas para fora. São proteínas que vão ser utilizadas fora da célula. Exemplo disso, vem cá comigo. Ó, células das glândulas de secreção que liberam enzimas, por exemplo. Olha lá, na nossa boca é produzida aquela enzima amilase salivar. E a célula que produz essa enzima e joga para fora, né, da célula, joga para o suco salivar, essa célula é rica em quê? Retículo endoplasmático rugoso. Olha um outro exemplo. Fibroblasto, porque produz uma proteína chamada colágeno, que é exportada para fora da célula e vai formar, por exemplo, aquela matriz extracelular que você tem no tecido conjuntivo. Fechou? Olha outro. Os plasmócitos e linfócitos, que produzem a proteína anticorpos. Uma proteína produzida na célula, claro, mas exportada e vai cair no plasma sanguíneo para proteger o nosso organismo. Deu para entender? Sempre que eu falar, então, de retículo rugoso, você tem que pensar em síntese de proteínas de exportação, que vão ser usadas fora da célula. Tá claro, filho? Beleza, gente? Agora vamos pegar o retículo endoplasmático liso, tá? Olha o nome, liso. É aquele que não tem ribossomos aderidos. Sendo assim, esquece síntese proteica, tá, filho? Nada de produção de proteínas. Então vamos lá começar a notar o importante. Primeiro, nunca tem ribossomos na parede. Esquece isso, tá bem? Segundo, ele é rico em canais. Pode reparar, ó, são pequenos tuneizinhos, ó, pequenos canais que ficam interligados uns aos outros, ó. Tá vendo isso? Quando é rugoso são pequenas bolsinhas, ó, achatadas. Quando é o liso são esses canais, né? Esses canalículos pequenininhos. Deu para entender, filho? Outra, eles não se comunicam com a membrana nuclear. Isso é legal, porque olha aqui essa imagem. O retículo rugoso é aquele que forma a carioteca.
Então o retículo rugoso e a carioteca têm um contato direto. O retículo liso não chega na carioteca, então ele não tem contato. Eu posso dizer assim numa prova então, o retículo liso fica mais externo, né, mais distante do núcleo, e o retículo rugoso é o mais interno, fica ao redor do núcleo, formando a carioteca. Pegou, filho? Isso é importante numa prova, caso venha uma ilustração, né, para eu reconhecer quem é quem. Vamos lá, outro ponto fundamental. São formados por invaginações de quem? Da membrana plasmática, tá? Tanto o retículo liso quanto o rugoso são formados por invaginações da membrana plasmática, fechado? Outra coisa importante, filho. Pensa assim, se a organela é membranosa, então não pode ter em bactéria. Não tem em seres procariontes. Só vai ter essas organelas, só vão existir, né, os retículos em células eucariontes. Tá claro isso? Vem cá comigo agora. Agora o ponto mais importante são a lista de funções que eu botei para vocês. Vamos lá primeiro. Ele é muito essencial para fazer síntese de lipídio, tá? Ele é produtor de lipídio. Principalmente os lipídios esteroides, que são os hormônios, ó. Exemplo disso, hormônios corticoides, que são produzidos lá na suprarrenal, né? E outro exemplo, hormônios sexuais, como produzido no testículo e no ovário. Então, olha só, as células das suprarrenais e as células do testículo e do ovário são células que têm que ser ricas em retículo liso. Para quê? Para produzir hormônios esteroides. Anotou, filho? Vamos ao próximo. Ele é muito importante para desintoxicação. Então, por exemplo, imagina no final de semana, a pessoa exagerou um pouquinho em bebida alcoólica. Quem vai ajudar o nosso corpo a desintoxicar dessa droga, né, é o retículo liso. Então a gente espera que tenha muito retículo liso aonde? Nos hepatócitos, que são as células constituintes do fígado. Pegou a mensagem? Olha o próximo. Ele também promove metabolismo do glicogênio nos hepatócitos. É dentro do retículo liso que eu vou quebrar o glicogênio em glicose. Aí essa glicose vai ser liberada na corrente sanguínea para ser usada como combustível por todo o organismo. Tá claro isso? Olha a próxima. Ele promove transporte de substâncias de um setor para outro da mesma célula. Cuidado agora que isso é muito legal, filho. Transporte de substância é uma coisa muito interessante. A gente sempre compara a célula a uma cidade, tá? E se você pegar uma grande cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, né? O que você vai perceber? As avenidas seriam como os canalículos dos retículos endoplasmáticos. Pense sempre nele como avenidas, como túneis por onde as substâncias vão ser transportadas dentro da célula. Então, falou de transporte intracelular, pense logo em retículos endoplasmáticos. Tanto faz o liso quanto o rugoso. Se comparar com uma cidade na prova, os retículos seriam compatíveis com as avenidas, com as grandes ruas. Deu para entender a história? Vem cá comigo. Outra é o armazenamento de substâncias para posterior eliminação. Tá? Existem muitas substâncias que ficam armazenadas um tempo no retículo endoplasmático liso e depois vão ser eliminadas, né? Um exemplo disso, filho, o cálcio. Intramuscular, no músculo estriado esquelético, você tem que ter muito cálcio. Só que o cálcio não pode ficar no hialoplasma, não pode ficar solto na parte líquida da célula. Tem que ficar dentro do retículo endoplasmático liso. Deixa lá guardadinho. Por quê? Porque se o cálcio ficar disponível dentro da célula, ele iria gerar uma contração constante muscular. Então pensa assim comigo, ó. Quando o músculo vai contrair, o cálcio sai do retículo endoplasmático liso para o hialoplasma. Quando o músculo relaxa, o cálcio tem que voltar para o retículo endoplasmático liso. Então ele é armazenador de substâncias, entre elas o íon cálcio. Anotou direitinho, filho? Bora, filhote! Outra organela muito importante para a prova é o complexo golgiense. Inclusive, as últimas questões que caíram de organela no Enem foi sobre esta aqui. Vamos lá. Primeiro, olha a imagem dele. Ele é formado por vários saquinhos empilhados, ó. Cuidado, que quando você olha a imagem de saquinhos empilhados, pode parecer para o candidato que isso aqui é o retículo endoplasmático. No retículo você tem os saquinhos empilhados, mas eles têm conexão entre eles, ó. Existem tubinhos fazendo conexão entre os saquinhos. Aqui no complexo golgiense, os saquinhos ficam individualizados.
Não existe essa comunicação direta entre eles. Deu para sacar isso? Fechado? Beleza. Bom, como ele é formado por saquinhos, né, empilhados, envolvidos por membrana, como ele é uma organela membranosa, então repita comigo, não pode ter em bactéria. Se a organela é membranosa, só pode estar presente em células o quê? Eucariontes. Tá claro isso? Vem cá comigo. Outra coisa importante, a origem do complexo de Golgi, né, o complexo Golgiense, é a partir do retículo endoplasmático liso. Ele é formado por vesículas que se desprendem do retículo liso. E aí, quando elas se empilham, formam esse complexo Golgiense. Anota isso para mim, que isso é uma informação que muita gente não sabe e faz diferença numa prova mais pesada, né? Outro ponto curioso, filho. Ele está presente em células eucariontes, certo? Tá, agora cuidado. Nos invertebrados e nas plantas, tá? O complexo Golgiense não é assim. Reparem que aqui eu tenho vesículas empilhadas umas sobre as outras, né? Beleza. Quando a célula é de invertebrado ou de vegetais, essas vesículas aqui, ó, ficam separadas umas das outras. Então, invertebrado e planta tem complexo Golgiense? Sim. Mas as vesículas não estão empilhadas, estão afastadas umas das outras, formando o que a gente chama de sáculo lameliforme. Então, essa expressão sáculo lameliforme são essas vesículas do complexo de Golgi que ficam dispersas, né, separadas em invertebrados e em células vegetais. Fechado? Agora vamos lá. Vamos para as funções principais. Sempre que você pensar no complexo de Golgi, lembra, ele é a organela que armazena substâncias, empacota no interior de vesículas e secreta para fora da célula. Se eu fosse comparar a célula com uma cidade, por exemplo, o complexo Golgiense seria os correios, porque ele recebe, né, a carta, empacota direitinho e manda para o local adequado. Então toda célula que aparecer na prova, que tiver grande capacidade secretora, é porque ela deve ter uma grande quantidade de complexos de Golgi. Deu para entender essa história, filho? Fica ligado nisso, né? Quer ver um exemplo muito curioso? É a produção de uma organela chamada lisossomo. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele, mas para adiantar. O lisossomo é formado por uma vesícula cheia de enzimas que fazem digestão intracelular. Muito bem. As enzimas são proteínas. Então, quem produziu as enzimas foi o retículo endoplasmático rugoso. Só que as enzimas migram para o complexo de Golgi, ó, e aí no complexo de Golgi elas vão ser empacotadas e depois de empacotadas vão ser secretadas. Então toda a proteína que você vê uma célula expelindo, secretando, foi produzida pelo retículo rugoso, mas foi secretada dentro de vesículas formadas pelo complexo Golgiense. Fechou, filha? Nota legal, tá? Vem cá. Então, ó, armazenamento e secreção de proteínas, né, produzidas pelo retículo rugoso. Olha mais uma. Síntese de polissacarídeo. Lembra dos polissacarídeos? Amido, glicogênio, quitina. Quem produz polissacarídeos, olha aqui, é o complexo Golgiense. Anota, tá? Terceiro, ele faz síntese de glicoproteína. Essa glicoproteína, pessoal, é um tipo de proteína que provoca mineralização no tecido ósseo, por exemplo. Muito importante, tá? Quem produz glicoproteínas, ó, complexo Golgiense. Olha a próxima. Formação dos lisossomos, que eu vou já falar sobre ele, né? Digestão que ele realiza. E formação da lamela média na célula vegetal. Olhem para cá. A célula vegetal faz uma divisão muito parecida com a nossa. Ela tem prófase, metáfase, anáfase e telófase. Quando chega na telófase, é quando tem que dividir o citoplasma para formar duas células independentes, não é isso? Chama citocinese. Nas células vegetais, quem promove a citocinese, a divisão do citoplasma, é o complexo Golgiense. Olha por quê, filho. O complexo secreta vesículas que tem um açúcar chamado pectina. Essas vesículas se concentram no centro da célula, ó, formando uma parede que vai dividir o citoplasma de duas células, ó, separadas. Está vendo isso? Essa parede aqui chama lamela média. E é sobre essa lamela média que vai crescer a parede celular, que fica dividindo a célula vegetal de maneira definitiva. Então, quem divide o citoplasma das células vegetais após a mitose é o complexo Golgiense.
Fechou? Anotou direitinho? Olha a próxima, vem cá. Ele forma também os acrossomos. Bom, para quem não lembrava, acrossomo é uma vesícula cheia de enzimas que fica na cabeça do espermatozoide. Quando o espermatozoide chega no óvulo, essa vesícula acrossomo se rompe, as enzimas são liberadas e perfuram o óvulo para que o espermatozoide possa entrar. Então o acrossomo é imprescindível para que aconteça uma fecundação. Pegou a importância dele, filho? Anota direitinho, tá bom? Boa, gente, agora vamos finalizar essa nossa primeira aulinha, né? Com essa organela chamada lisossomos, que fazem digestão intracelular e autólise. Mas calma que eu vou já explicar que história é essa. Vamos lá. Primeiro assim, ó, os lisossomos são pequenas vesículas, né? Que armazenam enzimas digestivas, enzimas hidrolíticas, tá? E olha, são enzimas de pH ácido. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque imagina só, essas vesículas, elas contêm enzimas hidrolases, né? Que são ácidas, porque o pH dentro do lisossomo é ácido. Beleza. Mas o pH no hialoplasma da célula não é ácido. Então, se um lisossomo se rompesse e as enzimas fossem liberadas no hialoplasma, não ia me trazer grandes problemas, porque as hidrolases não iriam ativar. Deu para entender essa história? Então é importante que as hidrolases que tenham no lisossomo sejam ácidas, né? E a ruptura de dos lisossomos não vai me trazer nenhuma complicação. Outra coisa, o que eu falei? Eu disse que o lisossomo é formado por vesícula do complexo de Golgi e as enzimas são feitas pelo retículo endoplasmático rugoso. Separem isso para mim, tá? Mais um ponto crucial, filho. Ele está presente só em célula eucarionte. É uma organela membranosa, não tem bactéria, só eucarionte. Mas nem todos os eucariontes apresentam. Atenção agora. O lisossomo é típico de células animais. Ele é exclusivo de células animais, tá? Em células vegetais, sabe o que acontece? Tem umas vesículazinhas com enzimas lá, similares ao lisossomo. Mas essas vesículas não ficam no citoplasma. Elas ficam dentro do vacúolo central. Como elas ficam dentro do vacúolo central, a gente não considera lisossomo, tá? E demos um nome especial, chamado esferossomo. Então diga assim, ó, célula vegetal não tem lisossomo, mas ele tem esferossomos que são análogos, que têm uma função semelhante, tá? E onde ficam os esferossomos? Ficam dentro do vacúolo central da célula vegetal. Fechou? A função deles na planta está relacionada com metabolização de lipídio e eliminação de toxinas. Tudo bem isso aqui? Vem cá comigo agora, filho. O ponto fundamental é este, ó. Existem duas digestões, vamos organizar a cabeça. Quando a digestão acontece dentro da célula, chama digestão intracelular. Quando a digestão acontece fora da célula, né, no meio externo à célula, chama extracelular. O lisossomo faz a intracelular. E eu quero que você divida essa digestão intracelular em dois mecanismos. Vamos lá. Se a célula estiver comendo alguma estrutura que é da própria célula, você vai chamar isso de autofagia, ó, autocomer. Isso acontece em casos de subnutrição ou quando tem alguma organela que não está funcionando direito. Aí o lisossomo vai lá e digere aquela estrutura que é da própria célula. Entendeu, filho? Atenção, na autofagia a célula não vai morrer. Eu só vou digerir alguma parte dentro da célula que estava inútil. Tudo bem? Quando a célula comer alguma coisa que veio de fora da célula, aí você vai chamar de heterofagia. Exemplo disso, imagine que uma célula fagocitou uma bactéria e vai digerir essa bactéria. Aí o nome disso vai ser heterofagia. Eu queria chamar a atenção para vocês das etapas de uma heterofagia que são citadas em prova. Olha na imagem comigo. Fique bem atento, tá bom? Começa assim, ó. Imagina que a célula vai capturar alguma partícula sólida. Então ela fez uma fagocitose, né? Comeu alguma coisa. Esse material que foi fagocitado, ele é colocado para dentro de uma bolsa, chamado fagossomo. Fagossomo. Mas atenção, dentro do fagossomo não tem enzima, então não há digestão ainda. O que vai acontecer agora, filho? O fagossomo vai se fundir com o lisossomo. E aí começa a ter digestão. Tanto que o nome muda.
Não é fagossomo mais, agora chama vacúolo digestivo. Então vamos lá. O vacúolo digestivo é a fusão do fagossomo mais o lisossomo. Aí eu tenho digestão acontecendo. Ó. Tudo bem aqui? Beleza. Aí eu digeri tudo, né? A célula aproveita o que dá para aproveitar. O que não dá para aproveitar é resíduo. Aí aparece o vacúolo residual. E esse vacúolo residual, esse material, tem que ser excretado da célula, né? Aí a célula vai fazer a eliminação dessa substância. A famosa exocitose, né? Colocar para fora aquilo que é inútil. Pegou, filho? Reveja essa parte da aula que ela é fundamental, tá bom? Agora vem cá comigo. Outra discussão que é muito pertinente para a prova é isso aqui, ó. É que existe um mecanismo onde a célula se autodestrói. Aí o termo é autólise. Lise quer dizer destruição e auto é a si próprio. É quando a célula se autodestrói. Tudo bem? Toda vez que a questão falar sobre mecanismo de autodestruição celular, eu estou falando de autólise. Quer ver um exemplo curioso? Acho que é o melhor exemplo de todos. É a regressão da cauda do girino. Vamos lá, filho. Girino, para quem esqueceu, é a larva do sapo. E é um animal, quando ele surge, né, ele tem uma cauda grande. Ó. O que vai acontecendo? Os lisossomos vão se rompendo no interior dessas células da cauda. E conforme os lisossomos vão se rompendo, vai aumentando a quantidade de enzimas no citoplasma. E quanto maior a quantidade de enzimas no citoplasma, maior a destruição celular. Então olhem para cá para essa imagem. Quanto mais a cauda vai regredindo, ó, isso representa a maior ruptura de células. Isso representa a maior liberação de hidrolases, de enzimas no interior da célula. Então olha o que eu botei bem aqui. Ó. Esse gráfico mostra que a concentração de enzimas está aumentando e por conta disso a cauda está regredindo. Deu para ter essa história? Mas eu queria fazer uma dica para vocês preciosa, filho. Observa lá. Uma grande dúvida que eu tive quando comecei a estudar isso na faculdade é que eu queria saber se dentro do lisossomo tem enzima digestiva, por que essas enzimas não digerem a própria membrana lisossômica? E que dúvida curiosa, né? Sabe qual é a resposta? Vem cá. Tá nisso aqui, ó. É que existem substâncias chamadas estabilizadores da membrana lisossômica. Esses estabilizadores são substâncias que impedem que a membrana lisossômica seja destruída. Impedem. Fantástico, né? Só que existe um outro grupo de substâncias chamados labilizadores, olha aqui, labilizadores lisossômicos. Os labilizadores lisossômicos inativam os estabilizadores. E aí, se eu inativar os estabilizadores, a membrana lisossômica é destruída e as enzimas são liberadas no citoplasma. Você entendeu isso, filho? Então, quando uma célula está se autodestruindo, é porque aumentou a quantidade de labilizadores que inativaram os estabilizadores, né, que protegem a membrana lisossômica. Aí o lisossomo vai se rompendo, as enzimas vão sendo liberadas no interior da célula. Como são muitas enzimas, né, elas acabam destruindo a célula por completo. Mas olha que interessante, filho. Existem situações em que esses labilizadores são liberados por fatores externos à célula. Vou te dar um exemplo bem curioso disso. Imagina que o indivíduo é pedreiro e trabalha manejando cimento, né? No cimento tem um material chamado sílica. Inclusive, sílica é proibido em algumas marcas. Quando a sílica é inalada, né? Quando ela é inalada, ela funciona como um labilizador. Ou seja, a sílica vai levar à destruição da membrana lisossômica. E com isso ele provoca autodestruição celular. Mas olha que interessante. Quando eu inalei a sílica e a minha célula do pulmão se autodestruiu, foi um processo que não foi determinado geneticamente. Ele foi determinado porque eu inalei a sílica. Nesse caso, você chama apenas de autólise. Mas existem situações em que a autodestruição celular é programada geneticamente. Ou seja, os labilizadores são produzidos por uma ordem genética da própria célula, que é o caso da regressão da cauda do girino. Essa autólise é programada geneticamente. Nesse caso, você vai chamar o processo de apoptose. Apoptose. Então, toda apoptose é uma autólise, só que programada geneticamente. Pegou a mensagem, filho? Oi, filhote, deu para entender direitinho?
Se tiver alguma dúvida, coloca para mim aqui que a gente tem que trocar essa informação até ficar tudo bem sedimentado. Segue a gente no Instagram, Renac Almeida, que lá a gente troca mais informação também. E fica até mais fácil, né? Você mandar uma dúvida, uma questão, eu vou estar te ajudando, tá bom? Beijo!